Diz assim a palavra de Deus, conforme registrada na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 6, versículos 1 a 10. Irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais deverão restaurá-lo com mansidão. Cuide-se, porém, cada um, para que também não seja tentado. Levem os fardos pesados uns dos outros e assim cumpram a lei de Cristo. Se alguém se considera alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Cada um examine os próprios atos e então poderá orgulhar-se de si mesmo, sem se comparar com ninguém, pois cada um deverá levar a própria carga. O que está sendo instruído na palavra, partilhe todas as coisas boas com aquele que o instrui. Não se deixem enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Louvado seja o Senhor pela sua palavra. Oremos mais uma vez. Senhor bendito, que a tua palavra nesta noite possa cair em nossos corações como a boa semente que cai sobre a terra, que fere a terra e regada por ti dá fruto, muito fruto que permanece para o teu louvor e para a tua glória. Que a tua palavra hoje não volte vazia, sem produzir fruto em nossa vida. Fruto, Senhor, de arrependimento, fruto, Senhor, de renovação e transformação dos nossos conceitos, dos nossos caminhos também. Ó Senhor, dá-me graça para transmitir de maneira clara, simples e fiel esta porção da Tua palavra ao Teu povo. Que todos nós saímos daqui, Senhor, esclarecidos, desafiados, mas também capacitados e fortalecidos pelo Senhor para sermos melhores discípulos de Cristo. E assim, Senhor, uma igreja mais fiel à Tua palavra. É o que nós te pedimos em o nome de Cristo Jesus. Que todos digam amém. Amém. Podemos sentar. Há um ditado popular africano que diz o seguinte: é preciso uma aldeia inteira para educar uma criança. Quantos já tinham ouvido este ditado? Só. Pois bem, novamente, diz o ditado africano: é preciso uma aldeia inteira para educar uma criança. Esta pílula de sabedoria vinda do outro continente, do outro lado do Oceano Atlântico, tem sido resgatada por educadores, professores, assistentes sociais, psicólogos, que estão enxergando o que nos nossos tempos? Que é impossível você criar e educar um ser, um cidadão, um membro integrante deste mundo, sem o apoio do quê? De toda uma rede de relacionamentos, a começar pelo quê? Pela família, o núcleo familiar, onde esta vida recebe carinho, apoio, instrução, direção, proteção. Mas não apenas da família nuclear, mas também de todo o conjunto de famílias ou pessoas que participam da vida de uma criança, na formação dos seus conceitos, seus valores, seus princípios. Ninguém é uma ilha. Ninguém vive como um ser isolado neste mundo. Depende sim de toda uma cooperação
de pessoas próximas, mestres, conselheiros que possam educar e instruir uma criança para viver de uma maneira saudável e equilibrada neste mundo. Como eu disse, muitos estão resgatando esse ditado, porque o que nós temos mais visto em nossos tempos, entre os mais novos, seres desequilibrados, seres descompensados pela falta deste apoio. Se 1 ou 2 gerações atrás, todo mundo participava na formação da criança, os pais, tios, avós, nós vemos o que? Uma desagregação dos relacionamentos, né? Crianças cada vez mais entregues a profissionais de saúde, de educação e carentes daquelas forças indispensáveis para a formação de um ser pleno, saudável, íntegro. É preciso então uma aldeia inteira para educar uma criança. Ora, podemos fazer uma ponte para a igreja e dizer à luz das Sagradas Escrituras: é preciso uma igreja inteira para educar um cristão. Cristãos não se fazem do nada, sem o apoio de ninguém. Já dizia João Calvino, o famoso reformador protestante, que a igreja representa para um cristão uma mãe e uma escola. Nós nascemos na igreja, nós nascemos pelo esforço de pessoas da igreja que nos levaram a palavra, que nos falaram sobre Cristo e o Evangelho, que oraram por nós, que nos mostraram o caminho. E nós crescemos nesta fé também amparados por toda uma rede de relacionamentos com irmãos e irmãs na fé, outros filhos e filhas de Deus. Ou seja, a vida cristã, apesar de ser individual, ela não é uma vida solitária, ela não é uma vida independente, mas sim uma vida solidária e interligada com o resto do povo de Deus, a família de Cristo, o que Paulo chamou aqui da nossa família da fé, nossa família de fé. E meus irmãos, isso vai de encontro a toda a noção, essa noção moderna, contemporânea, de que cada um deve viver a sua fé como bem entende, não é verdade? Você leva a sua fé, eu levo a minha, você segue a Deus do seu jeito, eu sigo do meu jeito, cada um tem a sua fé, cada um tem o seu jeito de servir a Deus. Mas não é isso que a palavra de Deus nos ensina o contrário, que é preciso uma igreja inteira para se formar e educar um cristão. Isso não é uma opção, uma alternativa de vida cristã, é uma necessidade. E o apóstolo Paulo concordaria com isso em gênero, número e grau. É o que ele nos mostra aqui, nesses versículos que nós lemos, do início do capítulo 6 da carta aos Gálatas. Mantenha sua Bíblia aberta para examinarmos o texto, porção por porção. Estamos aqui próximos da conclusão da carta e nas últimas orientações práticas de Paulo aos cristãos na província da Galácia. E ele defende aqui esta ideia, este conceito da necessidade imperiosa de vivermos a vida cristã em comunidade, como participantes de uma família de fé. E ele faz isso de 3 maneiras, creio eu. Primeiro, ele nos mostra nos versículos 1 a 6 como devemos viver como parte da família de Deus. Ele nos dá algumas orientações bastante práticas nesse sentido, do que constitui a nossa vida comum como igreja, como vivermos como parte da família de Deus. Segundo, versículos 7 a 9, Paulo nos diz por que devemos viver como membros da igreja de Cristo, como e por quê. E terceiro, ele termina esta porção no versículo 10 com um apelo final, uma chamada para vivermos como membros do que ele chamou de família da fé, a expressão que ele usa, a última expressão do texto. Devemos fazer o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Lê-se a igreja, a família de Deus aqui na terra. É assim que nós vamos estudar o texto porção por porção. Mas, como já faz algum tempo, algumas semanas que deixamos a carta de Paulo aos Gálatas, precisamos nos lembrar primeiro como nós chegamos até aqui. Como chegamos até essa parte da carta? Nós estamos na última terça parte da carta. Nós sugerimos que a carta se divide razoavelmente em 3 partes.
2 capítulos por parte. Os primeiros 2 capítulos, Paulo falando de si e de como o evangelho da graça o transformou e o libertou. Nos capítulos 3 e 4, Paulo desembrulha a mensagem do evangelho, que também conquistou os Gálatas. E aqui nos capítulos 5 e 6, Paulo é bastante prático, né? Ele mostra os desdobramentos práticos do evangelho na vida de um discípulo de Cristo. No capítulo anterior, no capítulo 5, Paulo falou sobre a liberdade cristã. Não sei quantos se lembram aqui de como Deus nos libertou de alguma coisa e para outra coisa. Fomos libertos do quê? Da condenação da lei, da dependência da lei. Mas fomos libertos agora para servir a Deus, em amor sacrificial e também uns aos outros. Agora Paulo quer detalhar para nós com que se parece este serviço sacrificial, ou seja, o que significa amar na prática, no dia a dia. É o que ele começa a nos mostrar nos versículos 1 a 6 de Gálatas 6. Então olhe comigo para o texto. Paulo começa dizendo como devemos viver como parte da família de Deus. Versículos 1 a 6. Primeira coisa que devemos fazer como membros da igreja. Versículo 1. Nós somos obrigados a restaurarmos uns aos outros. Ele diz isso: irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais deverão restaurá-lo com mansidão. Veja a sabedoria de Paulo, como é que ele começa este capítulo? Com a palavra irmãos. Ele já usou este termo para se referir aos Gálatas ao longo desta carta, mas aqui ele é muito especial. Por quê? Antes de dizer como a família deve viver, ele lembra que nós somos família, irmãos. Assim como irmãos biológicos compartilham um laço de sangue, estes irmãos compartilhavam um laço espiritual, pelos méritos do sangue de Cristo. Eles eram filhos de Deus em primeiro lugar, mas por conseguinte, irmãos uns dos outros. E é isso que estabelece o quê? O fundamento para as obrigações e as responsabilidades dos cristãos um com os outros. Eles não são apenas seguidores individuais, cavaleiros solitários da fé, eles são irmãos, diz Paulo. E como irmãos, devem se portar uns com os outros. Como? Ou em que circunstância, diz Paulo? Irmãos, se alguém for surpreendido em pecado. Como assim? Bem, já aprendemos de Paulo no capítulo 5 que até os filhos de Deus lutam contra o pecado nesta vida. A igreja não é uma galeria de santos perfeitos, mas sim de pessoas que foram salvas do pecado e estão sendo transformadas e que estão em guerra agora contra o pecado, ou melhor, inseridos nesta guerra, nesta batalha entre a carne e o espírito. Paulo disse isso no capítulo 5, versículos 16 a 18. Estamos nessa guerra. E por estarmos nessa guerra, nem sempre fazemos o que queremos, nem para o bem e nem para o mal. Então é possível, disse Paulo, que no meio desta guerra alguns fraquejem e percam a luta contra o pecado e por isso tropecem, pequem gravemente contra si, uns com os outros, até mesmo dentro da própria igreja. O que devemos fazer quando isso acontece? O que devemos fazer quando vemos alguém dentro da igreja perdendo a luta contra o pecado? O orgulho, a inveja, o ciúme, coisas que Paulo já mencionou, junto com idolatria, imoralidade, embriaguez. Como diz o narrador César Coelho, a regra é clara. Se isso acontecer, se alguém for surpreendido em algum pecado, o que diz Paulo? Vocês que são espirituais deverão restaurá-lo. O que Paulo quer dizer com isso? A palavra que ele usa aqui era também usada no mundo antigo como um termo médico. Quando alguém restaurava um osso que havia se deslocado, ou que tratava de uma fratura exposta, essa era a palavra que era usada para descrever o processo de restauração, de tratamento daquele membro fora do lugar, ou um osso deslocado, ou uma fratura exposta. Diz Paulo, vocês veem alguém exposto no seu pecado, deslocado, por assim dizer,
na vida cristã, ora, o que devemos fazer? Agir com amor, com graça, para o quê? Para colocar aquele membro no lugar, tratar dele. Mas é assim que nós fazemos, irmãos? Costumeiramente, quando vemos alguém em pecado na igreja, o que nos ocorre naturalmente? Muitas vezes nós ignoramos o pecado, fazemos vista grossa. Não, quem sou eu para julgar o irmão? Eu também tenho os meus pecados. Se eu começar a falar para o fulano ou para fulano dos pecados dela, então virão à tona os meus pecados também. Não, vamos fazer o seguinte: cada um cuida da sua vida, cada um fica no seu canto, ninguém se mete na vida de ninguém. Melhor fazer vista grossa, finge que não viu, finge que não aconteceu. Ou pior, podemos nos isentar da responsabilidade. Não, isso não é responsabilidade minha, isso é responsabilidade do pastor e dos auxiliares dele. Eles é que resolvam isso. Eu só estou aqui para cultuar a Deus no domingo. Ou pior, nós podemos até julgar o pecado do irmão. Imagine a cena grotesca: o irmão com o ombro deslocado, uma fratura exposta, gemendo por causa da sua dor, da sua aflição, e todo mundo dizendo: está aí, está vendo? Não falei? Não disse? Agora, irmão, e aí, o que você vai fazer? Se vira. Grotesco, não? Quando vemos alguém assim, o que fazemos? Socorremos, chegamos do lado, restauramos, procuramos fazer o possível para tratar daquele irmão. Diz Paulo, é isso que irmãos verdadeiros da igreja fazem. Não simplesmente ignoram, fazem vista grossa, se isentam, fingem que não viram, ou pior, julgam. Está vendo? Não falei? Eles agem, diz Paulo, e agem por amor, por mais doloroso que seja. Por mais doloroso que seja colocar um osso no lugar, ou tratar de uma fratura exposta, é necessário fazê-lo para o bem daquela pessoa. Assim também alguém que está em pecado na igreja, por mais doloroso que seja, falar do pecado, confrontar o pecador com o seu pecado, é necessário fazê-lo para o bem desta pessoa e para toda a família. Mas quem deve fazer isso? Paulo diz: irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais. A quem Paulo está se referindo aqui? Provavelmente toda a igreja. Quem são os espirituais? Provavelmente aqueles que são habitados pelo Espírito. E Paulo disse: vocês receberam o Espírito. Tem dito isso desde o capítulo 3. Vocês são habitados pelo Espírito. Deus lhes deu este Espírito da promessa. Se vocês estão vivendo e andando no Espírito, vocês devem fazer isso uns pelos outros. Paulo diz: olha, espere até que eu chegue, ou até que um pastor chegue para resolver a situação. Não, vocês que são espirituais, restaurem uns aos outros. Então, a princípio, não há impedimento algum para que todos façam isso. Se bem que, à luz do que nós lemos no capítulo 5, aqueles que estão vivendo no Espírito, que estão andando segundo o Espírito, ou seja, cristãos maduros, cristãos amorosos, mansos, esses são especialmente chamados a fazer isso. Ou seja, não é só porque alguém é parte da igreja ou frequenta uma igreja que está habilitado para restaurar um irmão. Deve ser alguém provado na fé, cheio do Espírito, que dá fruto do Espírito, que tem condições de cuidar de um pecador caído. Isso fica ainda mais claro quando Paulo diz como devemos fazer isso. Vocês que são espirituais devem restaurá-los com mansidão. Como é que se trata de um osso deslocado, de uma fratura exposta? Você simplesmente chega e começa a botar tudo no lugar de qualquer jeito? Não, você tem que ser firme, você tem que ter uma certa força, mas com delicadeza. Para quê? Para a fratura não ficar pior ainda, né? O remendo não ficar pior do que o estrago. Então, com mansidão. E Paulo diz mais: cuide-se, porém, cada um para que também não seja tentado. O que Paulo quer dizer aqui? Uma de duas coisas: ou que quem for restaurar não se sinta além da tentação. Eu nunca faria uma coisa dessas. Cuidado, você pode ser o próximo a cair no mesmo pecado. Ou Paulo está falando aqui do orgulho
de ter, né, a honra de ser o restaurador. Não, deixe-me dizer agora para você como você pecou e como você deveria ter feito. Não que você não possa dizer isso, mas há maneiras e maneiras, não? Então Paulo diz, cuidado, proceda, avance, mas com cuidado, com mansidão, com humildade. Não como alguém que nunca poderia errar assim, mas alguém que pode errar. Talvez já tenha errado nesse pecado. Então proceda com firmeza, mas com graça, com mansidão. É só a primeira coisa que Paulo disse acerca da responsabilidade de irmãos cristãos, mas não é a única. Versículo 2, Paulo amplia aqui a instrução e diz, levem os fardos pesados uns dos outros e assim cumpram a lei de Cristo. O que Paulo tem em mente aqui? Ora, o que ele disse no versículo 1, provavelmente era um exemplo específico de uma responsabilidade maior. A ideia aqui do fardo pesado é de uma carga tão pesada, mas tão pesada, que não poderia ser levada por uma única pessoa, tinha que ser compartilhada. Pode ser o fardo de culpa e da condenação do pecado, mas pode ser tantas outras coisas, não? Solidão, desemprego, depressão, fraqueza, ansiedade, medo, dúvida, divórcio, luto. Há tantas outras coisas que o povo de Deus passa nesta vida e que nós não fomos chamados a levar sozinhos, a carregar sozinhos. Então Paulo diz, levem os fardos pesados uns dos outros. Que nem alguém que colocava, né, o ombro por debaixo do fardo, de alguém que estava sendo esmagado. Você vê alguém na igreja sendo esmagado por um fardo de culpa, de preocupação, de ansiedade, não simplesmente olhe para esta pessoa, vá até ela, coloque-se ao lado dela, diz Paulo, ajude a carregar um pouquinho desta carga também. Como irmãos em Cristo, levem os fardos pesados uns dos outros e assim cumpram a lei de Cristo. Pastor, que história é essa de lei de Cristo? Paulo disse que estávamos livres da lei. Sim, estamos livres da dependência da lei, mas não da obediência à lei. Estamos livres de depender da lei para a nossa salvação, mas não quer dizer que você não se preocupa com a lei. Paulo disse isso no capítulo 5, 14. Amem uns aos outros e assim vocês cumprirão a lei. Aqui ele diz, levem os fardos pesados uns dos outros e assim vocês cumprirão a lei de Cristo. Ou seja, porque Cristo já cumpriu em nosso lugar a lei. Quem foi o primeiro a levar a nossa carga? A carga mais pesada de todas, a carga da nossa condenação, da culpa do nosso pecado. Quem levou isso para o Calvário? Cristo. Cristo tomou sobre si o fardo esmagador da nossa condenação, para nos libertar, para nos perdoar, para nos salvar. Agora vão e ajudem os seus irmãos a carregarem os outros fardos. Este fardo você não precisa levar, Cristo já levou na cruz. Mas todos os outros, ajudem uns aos outros. Seja uma necessidade física, seja uma necessidade emocional, seja uma necessidade espiritual, levem os fardos uns dos outros e assim cumpram a lei de Cristo. Paulo nos diz mais nos versículos 3 a 5, restaurem uns aos outros, levem os fardos uns dos outros e importem-se uns com os outros. Versículo 3 diz, se alguém se considera alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. O que Paulo está dizendo aqui? Ou do que Paulo está tratando aqui? Está tratando de membros da igreja que se julgavam tão autossuficientes, tão autoconfiantes, que pensavam, não, mas eu não preciso da ajuda de ninguém. Pastor, eu me garanto. Eu e Deus, eu e Jesus, não preciso dessa história de igreja, comunhão, ajuda os irmãos. Não, sou forte, pastor, eu aguento, estou firme, pode deixar. E pessoas que costumeiramente pensam assim, não pedem ajuda, consequentemente, não oferecem ajuda para os outros. São cavaleiros solitários na fé. Ou podemos ilustrar isso de outra forma. Eu tenho 2 filhos, e o mais velho agora está com 4 anos. Ele é muito inteligente.
Não é só porque eu sou pai dele que eu estou dizendo isso. Sou suspeito, sim, mas ele é muito inteligente mesmo. Mas ele não é tão inteligente quanto pensa. Às vezes ele nos surpreende, fazemos umas perguntas, ele dá umas respostas precoces, aí ele sente a nossa, quando ficamos impressionados com a resposta dele, de vez em quando ele vira: papai, eu sabo tudo. Meu filho, você sabe tudo? É, papai, eu sabo tudo. É quase tudo, filho. Quase tudo. Mas na igreja tem os crentes sabem tudo. Eu sabo tudo. Não preciso de pastor, não preciso de igreja, não preciso de irmãos. Pastor, isso é para os fracos. Isso é para quem não sabe tudo. Mas eu sabo tudo. Paulo diz: se alguém se considera alguma coisa sendo nada, esse tal engana-se. Ninguém sabe tudo. Ninguém sabe tudo, nem o pastor sabe tudo. E por isso precisamos de Deus e uns dos outros também. Então Paulo diz algo a mais no versículo 4 e 5. Se alguém se acha alguma coisa, se alguém se pensa muita coisa, se engana, mas não deve parar aí, versículo 4. Cada um examine os próprios atos, e então poderá orgulhar-se de si mesmo, sem se comparar com ninguém, pois cada um deverá levar a própria carga. Ué, o que aconteceu com Paulo, pastor? Parece que ele deu uma marcha ré aqui. Ele não disse que nós deveríamos ser mansos e humildes? Agora está falando de orgulhar-se de si mesmo. Ele não falou que deveríamos levar os fardos uns dos outros? Agora está falando em levar a sua própria carga? É que Paulo está na contramão do seu argumento? Não. Ele está mostrando o outro lado da moeda. Isso para esses que se acham muito, que se acham alguma coisa sendo nada, estes, diz Paulo, devem fazer o seguinte: devem se examinar à luz de Deus. Devem se examinar à luz da palavra de Deus. Devem se examinar à luz da perfeição de Deus e ver quem realmente são. Não são tudo o que pensam ser, mas talvez não sejam tão poucos quanto imaginam. Então diz Paulo: se cada um se examinar perante Deus e tiver uma real noção de si mesmo, tanto das suas forças como das suas fraquezas, aí sim terá do que se orgulhar, não por mérito seu, mas pelo que Deus fez na sua vida, pelo que o Espírito está fazendo na sua vida, para que então você possa levar a sua própria carga. A imagem aqui não é mais de um fardo esmagador, mas de uma mochila de viagem, algo que cada um poderia levar na jornada. Ou seja, se você tiver uma real noção de quem você é perante Deus, de como você pode contribuir para o corpo, mas do quanto você precisa ser ajudado pelo corpo, sem se comparar com ninguém, sem achar que é mais, sem achar que é menos. E normalmente fazemos uma de duas coisas na igreja: ou pensamos demais de nós mesmos e por isso não ajudamos e não pedimos ajuda, ou pensamos de menos de nós mesmos, dizendo: como é que eu posso ajudar? Paulo diz: nem uma coisa nem outra, sem presunção, sem inveja. Lembra do versículo 26, capítulo 5? Sem presunção e sem inveja. Mas se você se examinar perante Deus, ver o que Deus já fez da sua vida e o que Ele ainda precisa fazer, aí você terá uma noção clara de si mesmo, e aí poderá ajudar os outros, levando a sua carga, mas também ajudando os outros com os seus fardos. Então restaurem uns aos outros, levem os fardos pesados uns dos outros, importem-se uns com os outros, sem se sentir superior, sem se sentir inferior, cuidando dos outros, mas tendo responsabilidade por si mesmo também. E ele diz uma quarta coisa no versículo 6: compartilhem uns com os outros. Ele diz: o que está sendo instruído na palavra, partilhe todas as coisas boas com aquele que o instrui. O relacionamento específico que Paulo tem em mente aqui não é o relacionamento comum entre membros da igreja, mas o relacionamento das ovelhas com os seus mestres ou pastores, os que estão instruindo a igreja na palavra. Diz Paulo: os que estão sendo instruídos devem compartilhar todas as coisas boas com os que o instruem. Mas note que o compartilhamento é de mão dupla aqui. O que os pastores ou mestres de uma igreja devem compartilhar de mais importante? A palavra. Eles se doam, eles se entregam no seu gabinete de estudo, em oração, para que as ovelhas recebam um bom alimento.
Eles velam pela sua própria vida, para que as ovelhas vejam na figura dos seus líderes homens que conhecem a palavra, mas homens da palavra, cuja mensagem e cuja vida são uma coisa só. Diz Paulo, para esses que se entregam, que se dedicam, que se dão para instruir as ovelhas, diz Paulo, compartilhem todas as coisas boas com estes homens, o que envolve minimamente o necessário para o sustento deles, para que eles possam dedicar tempo e esforço para estudar a palavra, para pastorear o rebanho. Envolve minimamente uma condição digna para os pastores. Mas Paulo diz, todas as coisas boas, não só os recursos em forma de dízimos e ofertas, mas uma vida aberta para a instrução. Se eles estão se doando para o bem das ovelhas, as ovelhas devem retribuir voluntariamente, compartilhando tudo, a vida, para serem instruídas na palavra. Vimos o retrato, meus irmãos, do que é uma igreja saudável, do que é uma família saudável, do que é uma vida cristã verdadeira e saudável. E como já dissemos, esta não é uma vida solitária e isolada. Tem pessoas que, quando perguntadas o que é uma vida espiritual, o que é viver uma vida espiritual, qual é a primeira coisa que vem à mente? Você sozinho no seu quarto com Deus, você a sós com Deus, com a sua Bíblia aberta e joelhos dobrados. Bem, isso também é vida espiritual, mas não é só isso. Não pode ser só isso, diz Paulo. Não pode ser apenas você e Deus no seu quarto. É um bom começo, mas não é tudo. Porque o retrato da vida espiritual, da vida cristã aqui, é uma vida necessariamente o quê? Coletiva, familiar, compartilhada. Você com outros filhos de Deus, com outros irmãos na fé, compartilhando tudo. Palavra, perdão, ajuda, restauração, importando-se uns com os outros. O que quer dizer que quanto maior for o seu investimento na vida com a igreja, maior será o crescimento seu na fé. Quanto menos você investir, menor será o seu crescimento na fé. E Paulo mostra isso já, ao falar sobre uma semeadura. Quanto mais você semeia, mais você colhe. Se você não semear, você não colherá. Meus irmãos, em tempos de crescente isolamento e individualismo na sociedade como um todo, já notaram isso? É em todo lugar. Antigamente, vizinhos de parede e de porta eram grandes amigos, melhores amigos. Hoje você vive por essas redondezas, você tem dificuldade até de saber o nome do seu vizinho. Os nossos filhos estudam por anos juntos e nós não sabemos sequer o nome do pai, da mãe, do cuidador, é ou não é? Toda essa desagregação social, cada um na sua, cada um no seu canto, às vezes até dentro de casa, cada um no seu quarto, com a sua televisão, com o seu prato. Já viu isso? E na igreja acontece cada vez mais a mesma coisa. Cada um na sua, cada um no seu canto, cada um com a sua vida. Meus irmãos, isso não pode acontecer aqui. E se estiver acontecendo, não pode continuar assim. Porque isso não é vida cristã verdadeira e saudável. Não é. Como bem disse um teólogo, Henry Nouwen, quem vive para o próximo não vive pela metade, mas vive em dobro. Nós temos medo de nos envolvermos com os outros. Por quê? Vai exigir muito tempo, e muito dinheiro, e muito recurso, e muita energia, e eu não vou ter tempo para mim mesmo, para minha casa, para minha saúde. Qual é a ideia por trás disso? Se você viver para mais alguém, você vive menos. Não, se você vive para o outro, você não vive pela metade, você vive em dobro. O dobro das tristezas, o dobro das lutas, mas o dobro das alegrias, o dobro dos testemunhos, das recompensas. Viver a vida cristã em família, como igreja, não é opção, não é alternativa, é necessidade. Se você fizer desta igreja ou da sua igreja o epicentro da sua vida, o centro da sua vida, e não só estando aqui,
E não só contribuindo e cantando, mas fazendo o que Paulo disse que deveríamos fazer, restaurando uns aos outros, levando a carga pesada uns dos outros, nos importando uns com os outros, compartilhando tudo com os que nos instruem e com os que são instruídos. Aí veremos crescimento e amadurecimento. É assim que você tem vivido? É assim que você tem levado a sua vida cristã? Só você e Deus no seu quarto? No máximo 2 horas num domingo na catedral? Ou você está procurando compartilhar a vida com outros irmãos na fé, como Paulo diz que devemos fazer? Isso não é opção, é mandamento. Paulo então já nos mostrou como devemos viver. Agora ele nos mostra por quê. Versículos 7 a 9. Por que devemos viver como parte da igreja? Podemos caminhar um pouco mais rápido agora. Ele começa com um alerta grave. Notaram a mudança de tom? Ele começou com irmãos, irmãos, irmãos. Agora é irmãos. Presta atenção. Não se deixem enganar. De Deus não se zomba. Pois o que o homem semear, isso também colherá. O engano ronda a igreja há 2000 anos. E nós não estamos isentos do engano, diz Paulo. Não se deixem enganar. Não se deixem levar por esse espírito de engano que ronda a nossa cultura individualista e narcisista ao extremo. Eu, meu. Não se deixe enganar pensando que isso é vida de verdade. Não é, diz Paulo. Não é e não deve ser. Não engulam essa mentira de que quem vive para si vive em dobro. Não, vive menos, diz Paulo. E não só isso, de Deus não se zomba. O que Deus disse na sua palavra, o que Ele ordenou para o nosso bem, não pode ser negociado. Não zombe da sabedoria de Deus. Não pense ser mais sábio que Deus, diz Paulo. Não pense que, não, isso aqui é para os fracos, pastor. É para quem não consegue se sustentar na fé. Não, isso aqui é para todos nós. Então que ninguém se coloque além desses mandamentos. É para todos nós. Não zombemos de Deus. Deus sabe o que disse e por que disse, e é para o nosso bem. Não se deixem enganar. Num tempo em que é todo mundo por si, cada um dono do seu próprio nariz, senhor e senhora do destino, não se deixe enganar, diz Paulo. E não zombe da sabedoria de Deus. Tudo que o homem semear, ele colherá. Tudo que você semear nesta vida, você vai colher mais cedo ou mais tarde. Mas você só vai colher se semear, diz Paulo. De onde ele está tirando essa imagem? Capítulo 5, lembre-se, fruto do Espírito, imagem agrícola, de onde vem esse fruto? Deus derrama do céu? Deus derrama assim sobre a nossa cabeça, do nada? Não, para que aquele fruto apareça, é necessário o quê? Todo um esforço, uma semeadura que gera uma colheita, diz Paulo. Isso é bênção de Deus, é presente dele, mas passa pelo nosso sacrifício, pelo nosso esforço, pelo nosso investimento. Não zombe de Deus, não se engane. Isso não vem do nada. É preciso semear para poder colher. E Paulo diz que você só pode semear uma de duas coisas, com um de dois resultados. Versículo 8: quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Você só pode semear para uma de duas coisas. E só pode ter uma de duas colheitas, diz Paulo. A semeadura da carne só leva à destruição. A imagem aqui pode ser de ruína, de corrupção, ou até mesmo de decadência, de algo que vai apodrecendo aos poucos, vai minguando, definhando até virar pó, nada. Assim diz Paulo, é aquele que semeia para a carne. Ele definha e eventualmente se corrompe e morre. Pense nisso. O que acontece com pessoas que só semeiam uma vida de imoralidade e libertinagem?
que não param em relacionamento nenhum, que querem ser de todo mundo e de ninguém. O que essas pessoas escolhem na sua saúde física? Nos seus relacionamentos, se tornam pessoas insensíveis, duras, alienadas, que só pensam em si mesmas. Morrem. Pessoas que semeiam embriaguez e entorpecimento, que só dão vazão aos seus desejos sem nenhum freio, elas se tornam o quê? Entorpecidas. Quando não, empobrecidas, perdem tudo no vício, na bebida. A vida escorre pelas mãos. Pessoas que semeiam idolatria e feitiçaria são pessoas inseguras, são pessoas confusas, que se deixam levar por qualquer ensinamento religioso. E pessoas que semeiam orgulho, egoísmo, ira, inveja, ciúme. São pessoas rixosas, são pessoas de difícil trato, são pessoas que vão se isolando, definhando e morrendo, diz Paulo. Quem semeia para a carne, colhe destruição. Mas quem semeia para o Espírito, diz Paulo, colherá vida. Quem semeia estes gestos, quem semeia num ato firme e amoroso de restauração, um marido que confronta a esposa, uma esposa que confronta o marido, pais que confrontam seus filhos e filhos que se submetem aos seus pais, alguém que semeia levar a carga de outro na igreja, alguém que semeia se importar com o outro e não só consigo mesmo, alguém que semeia generosidade com o seu pastor, com seus mestres, com a sua igreja, que se abre para a vida de comunhão. Diz Paulo, quem semeia assim colherá vida, vida plena, vida abundante, vida eterna, já nesta vida e no porvir. Não tem mistério. O que você semeia, você vai colher, mais cedo ou mais tarde, sem dúvida, mas só colherá o que semeou. Quem semeia para a carne, destruição. Quem semeia para o Espírito, vida, vida. Como diz outro velho ditado, quem semeia um gesto, colhe um hábito. Quem semeia um hábito, colhe um caráter. Quem semeia um caráter, colhe um destino. Isso não é autoajuda, não é teologia espírita. Há muita sabedoria cristã aqui. O que você semeia com a ajuda da graça de Deus se torna algo maior do que a semente inicial. Um gesto somente, ajudar alguém em necessidade na igreja, confrontar alguém em pecado, pode se tornar um hábito. Você vence aquela barreira e daqui a pouco você faz isso mais e mais e mais, com amor, com alegria, com mansidão, com paz. Aquele hábito se torna um caráter piedoso e santo, e logo logo você se verá na glória com Cristo, porque Ele começou uma boa obra na sua vida e terminou. Semeie, 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 diz Paulo, e não se canse. É pela graça do Espírito que semeamos estes gestos, estes hábitos. Começa em casa, começa no casamento, começa com os filhos, se estende para a igreja e além dela. Quanto mais semearmos para o Espírito, diz Paulo, mais colheremos vida, se não desanimarmos. Versículo 9. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. O princípio vale para todas as áreas da vida, não é verdade? Se você quer saúde física, o que você tem que semear? Bons hábitos alimentares, exercício regular, alternando trabalho e descanso. Por quê? Quem não semear isso, não vai colher saúde. Você quer ser um bom profissional? O que você precisa semear? Disciplina, estudo, aprimoramento. Para quê? Para crescer na carreira, ser reconhecido na sua área. E na vida espiritual é diferente. Quantos cristãos ficam sentados no banco da igreja a vida inteira, sonhando com uma vida espiritual e fazendo nada a respeito? Sonhando em colher e semeando nada. Ah, um dia, pastor, um dia quando?
Quando? Comece. Continue. Persevere. Porque isso não acontece de uma hora para outra. Não acontece com a sua saúde física, não acontece no seu trabalho, não aconteceria na vida espiritual. E quantos desanimam logo nos primeiros dias? Ah, pastor, eu tentei. Tentou mesmo. Porque pense num fazendeiro, diz Paulo. Ele lança a semente, ele rega a semente, o que ele faz? Ele fica lá parado olhando para a semente durante longos meses até que germine as primeiras folhinhas e o primeiro fruto. O que ele faz? Ele continua semeando e continua regando, esperando o tempo certo para ter a colheita. Assim no campo, assim na vida cristã. Quem semeia e não se cansa, não desanima, colherá mais cedo ou mais tarde. Nesse sentido, irmãos, a semeadura da carne é muito atraente, porque quem semeia para a carne, colhe logo. Se o pecado não fosse prazeroso, ninguém semeava para o pecado, não é verdade? Custa nada provocar, dar uma resposta ríspida, cortar no trânsito. Há prazer nisso, há um gosto da vingança. O fruto é direto, é imediato, mas o futuro é incerto. Já semear para o espírito leva tempo, cansa, desgasta, perdoar, restaurar, não receber a contrapartida, levar o fardo pesado de alguém, não ter ninguém que retribua a altura, se importar com os outros, ninguém se importa contigo, você compartilha, não recebe em troca e parece que essa semeadura não vai para lugar nenhum. Não desanime, diz Paulo. É duro, é difícil, nem sempre dá o retorno esperado, mas vem mais cedo ou mais tarde. Não se canse de semear, não nos cansemos de semear, porque se não desanimarmos, no tempo certo, colheremos. Pastores que semeiam a pregação da palavra, fiel e expositiva, semana após semana após semana. Não vem a igreja explodindo, bombando, mas com o tempo vem a igreja crescendo em sustância, em firmeza na fé. Uma igreja que confronta os pecados uns dos outros, não é uma igreja agradável, fácil de congregar, mas é uma igreja que tem saúde. E segundo o tempo de Deus, crescerá. Quem semeia para a carne, semeia destruição. Quem semeia para o Espírito, diz Paulo, terá vida. Não se canse, não se canse de semear. Persevere, mesmo quando as aparências dizem o contrário. Um casamento infeliz, filhos exigentes, uma igreja difícil, perdidos que não se convertem ao Evangelho, talvez dentro da sua própria família. Paulo diz: persevere, semeie, não se canse, no tempo certo o fruto virá. Semeie, 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 com lágrimas, mas semeie, ore, pregue a palavra, descanse no Senhor, o fruto virá no tempo certo. Foi assim com William Carey, primeiro missionário batista na Índia. Chegou lá em 1793, pregou por 7 anos na Índia. Sabe quantos se converteram? Ninguém. O que você faria depois de 7 anos pregando o evangelho numa terra estranha, sem nenhum convertido? Eu arrumava as malas e ia para casa. Obviamente Deus não me chamou para este campo. Carey perseverou, e ao final da sua vida deixou centenas e milhares de almas convertidas para a glória de Deus. Ele semeou, ele perseverou, Deus deu o fruto no tempo certo. Ou pense num tal de Luke Short. Quantos aqui já ouviram falar em Luke Short? Ninguém, eu nunca tinha ouvido falar nele até essa semana, que bom. Luke Short se converteu ao Evangelho aos 103 anos de vida, na colônia da Virgínia, nos Estados Unidos. Você sabe como Luke Short se converteu? Ele estava sentado numa cadeira, numa calçada, se lembrando de uma pregação que ele tinha ouvido de um puritano, um tal de John Flavel. E ao se lembrar daquela pregação, com 103 anos de idade, naquela cadeira, naquela calçada, Luke Short entregou sua vida a Jesus, com arrependimento e fé. Você sabe quanto tempo fazia que Luke Short ouviu aquele sermão?
Luke Short tinha 18 anos de idade quando ele ouviu aquele sermão. 85 anos depois, ele foi se lembrar de um sermão que ouviu no fim da juventude, da adolescência. E rendeu a sua vida a Jesus numa cadeira, numa calçada. Alguém semeou e no tempo certo, Deus deu o fruto. Não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo certo colheremos, se não desanimarmos. Portanto, versículo 10, e fechamos com isso. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Enquanto temos oportunidade, o que Paulo está dizendo aqui? A oportunidade é agora, não é amanhã. A oportunidade é agora. Jesus ainda não voltou, a obra não acabou. Quando é a oportunidade? É agora, começa hoje. Agora é a hora. A oportunidade é essa a vida e não a próxima. Não tem outra oportunidade, é essa que Deus te deu. Use-a para a glória dele. Enquanto temos oportunidade, diz Paulo, façamos o bem a quem? E nos surpreende de novo, não? A todos. Como diz o pastor Marcelo, todos inclui todos, não exclui ninguém. É todos mesmo. Pobre, órfão, viúva, dependente químico, desempregado, marginalizado, rico, abastado, famoso, anônimo, todos. Porque a vida do Espírito é grande demais para ficar restrita às 4 paredes da sua casa e às 4 paredes deste templo. Outras pessoas precisam se beneficiar desse fruto fora daqui. Elas precisam colher deste fruto que Deus está gerando na nossa vida. Então, enquanto temos oportunidade, diz Paulo, façamos bem a todos, especialmente a família da fé. Não exclusivamente, especialmente. O que quer dizer que antes de tentar cuidar da família dos outros, cuide da sua família, dos da sua casa, da sua igreja. E tendo a oportunidade para abençoar outros, faça isso. Faça isso. Semeie, semeie, semeie. Sempre que for possível, na vida de quantos você puder alcançar, especialmente os que estão sentados nos bancos da sua igreja. E você? Está semeando? O que você está semeando? Quanto você está semeando? O que você espera colher da sua semeadura? Você sempre colherá o que você semeou, e você só vai colher se você semear. Diz Paulo, semeie para o Espírito, e você colherá vida. E onde você deve semear primeiro? É aqui, na família da fé, na sua família espiritual, na igreja. Como bem você está cuidando dos membros da sua igreja? Como bem você está cuidando dos seus irmãos e irmãs na fé aqui? Não só do outro lado do mundo, não só os que estão sendo perseguidos no Oriente Médio, mas aqui, todo domingo, toda semana. Começa aqui, diz Paulo. Você tem sido um membro fiel desta igreja? Um irmão fiel, que está semeando na vida de outros aqui, para que outros possam semear na sua vida? Aliás, todos aqui são membros da igreja de Jesus? Todos aqui já pertencem à família de Deus? Porque se alguém aqui não rendeu a sua vida a Jesus, e não confessou Jesus como seu Senhor e Salvador, você ainda não é membro desta família, ainda. Pode ser, mas ninguém nasce filho de Deus. Ninguém já nasce parte da família de Deus. É preciso reconhecer primeiro Cristo, que tomou sobre si o fardo mais pesado de todos, a carga do nosso pecado, da nossa condenação, e levou isso para onde? Para o Calvário, para te reconciliar, para te libertar, para te adotar como um filho dele. Até que você reconheça isso, você nunca fará parte da família de Deus. Então, se alguém aqui ainda não rendeu sua vida a Jesus, entregue a sua vida hoje a Ele. Venha participar desta família, venha caminhar conosco.
pela graça de Deus. Peça que o Espírito Santo habite no seu coração, para que você possa fazer parte desta família gloriosa. Ou talvez alguém se considere aqui um seguidor de Jesus, apesar de não se identificar com igreja nenhuma, ou com nenhuma denominação. Ah não, pastor, eu sou de Jesus, eu pertenço a Deus, mas eu não sou de igreja nenhuma. Eu espero que você chegue ao final desta noite com outra maneira de pensar, porque não é isso que a Bíblia diz. Você não pode ser um filho de Deus e andar longe dos outros filhos de Deus, diz Paulo. Não, se você é filho de Deus, você tem agora uma família que quer cuidar de você e da qual você tem que cuidar também. Ou seja, Cristo não tomou sobre si o seu fardo para que agora você só leve a sua carga. Cristo levou o seu fardo para que você leve os fardos dos outros. Contrariando aquele adesivo maldito, né? Teologia de automóvel é só isso, tá? Mas esse tal de Deus deu a vida para que cada um cuide da sua, isso não existe, tá? Existe em teologia de para-choque, mas isso não está na Bíblia. Deus te deu vida para que você cuide de quantas vidas você puder ao seu redor, especialmente os da família da fé. Então, se você quer saber qual é a vontade de Deus para a sua vida, vá para a igreja, ou volte para a igreja. Pertença a uma igreja, se amembre a uma igreja, seja parte de uma família da qual você cuidará e que cuidará de você, que confrontará os seus pecados e que te ensinará a restaurar os outros em pecado, que levará as suas cargas e que você poderá ajudar a levar as cargas, que compartilhará contigo e com a qual você poderá compartilhar. O que o Espírito Santo quer da sua vida hoje? Fique na igreja, pertença à igreja, se amembre a uma igreja, semeie isso e colha a vida. Semeie outra coisa, colhe a morte. Pois quem semeia longe da igreja não colherá coisa boa. Semeie para o Espírito e para o povo de Deus, colha vida. Mas se você já rendeu sua vida a Cristo, já está comprometido com a sua igreja, sua família de fé, o que Deus te diz hoje? Continue semeando, não se canse. Pode parecer nada, voltar aqui semana após semana, estudar a palavra, conhecer outros irmãos, compartilhar a vida com eles, mas é assim que Deus te fará crescer, é assim que Deus te fará amadurecer na vida eterna. Não despreze o que Deus faz aqui, um domingo de cada vez, semana por semana, culto por culto. Parece tão pouco, que nem o crescimento de uma sementinha, uma semana de cada vez, é tão inexpressivo, mas logo, logo, Deus dará a colheita, se não desanimarmos. Não desanime, persevere, semeie para o Espírito, ande com a sua igreja e veja Deus te dando vida plena, eterna e abundante em Cristo Jesus. Vamos orar. Obrigado, Senhor, pela semente da Tua palavra que novamente fere os nossos corações. Como já pedimos de novo, Senhor, rega essa semente agora pelo Teu Espírito, para que ela não volte vazia, que ela não volte vazia na vida desta igreja, que ela possa germinar, florescer e frutificar, dando muito fruto que permaneça para o Teu louvor e glória. Perdoe-nos, Senhor, se temos sido omissos quanto ao nosso envolvimento, ao nosso compromisso com esta igreja, a nossa igreja. Perdoe-nos, Senhor, por não cumprirmos por inteiro a lei de Cristo, a lei do amor sacrificial. Mas obrigado por Cristo, que a cumpriu perfeitamente, que nos amou perfeitamente, para nos perdoar, mas também para nos ensinar a viver em amor uns pelos outros. Senhor, derrama do Teu Espírito sobre esta igreja, sobre cada um aqui, cada membro desta casa, sobre a minha vida também, para que possamos semear incansavelmente para o Espírito, certos de que a colheita virá, segundo o Teu tempo e o Teu bom propósito. Mas, Senhor, traz aqueles que estão distantes da igreja para perto de Ti. Convence-os de que não podem mais viver longe de Ti, do Teu povo. Convence-os de que precisam sim caminhar com o Teu povo.
precisam semear para o Espírito em uma igreja, como sua igreja, seu lar espiritual, que se vejam como realmente são, pois quem se considera alguma coisa sendo nada, engana-se a si mesmo. Ó Pai, ajude estes a se enxergarem à luz da Tua palavra e verem que não podem mais caminhar sozinhos neste mundo, precisam de Ti, precisam de Cristo, precisam do Espírito e precisam do Teu povo também. Traze estes para este lugar, Senhor, os que já se encontram aqui e os que ainda virão, e faz esta família crescer, uma vida de cada vez, semana por semana, culto a culto, encontro por encontro, ensinando-nos a fazer o que a Tua palavra nos ordena que façamos, restaurando uns aos outros, levando as cargas uns dos outros, nos importando uns com os outros, compartilhando tudo uns com os outros, para o nosso bem e para o louvor da Tua glória. É o que oramos em nome de Cristo Jesus. Amém.